Amigos queridos, nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para rogarmos ao seu coração misericordioso que sejas conosco uma vez mais, derramando sobre nós as vibrações sublimes da sua misericórdia. Mestre amado, nós te buscamos nesta hora para te sentir, através das páginas vivas do seu Evangelho. E queremos rogar humildemente uma vez mais, pela multidão de aflitos que se debatem nas suas amarguras, que se enganaram nas suas escolhas. Estes de nós, Senhor, que nesta hora queremos despertar. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de nos soerguermos neste caminho. Que mãos misericordiosas em seu nome se estendam para todos nós, para que erguidos possamos estar, Senhor, nos alistando no trabalho da sua seara. Somos profundamente agradecidos por tudo que a vida nos oferece. Nós te agradecemos, Senhor, não somente os momentos felizes, em que somos convidados a experienciar o amor, mas igualmente te agradecemos, Senhor, os momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé, com vigor e bom ânimo, superando a nós mesmos. Aqui estamos encorajados e esperançosos, unidos pelos ideais de servirmos em seu nome, entregues a estes amigos amoráveis, responsáveis por este trabalho, que vieram ter conosco para nos sustentar nas nossas reflexões. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É que disse para ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Para que nós possamos desenvolver um pensamento, uma compreensão mais lúcida, mais profunda sobre as causas justas da nossa dor, precisamos entender a evolução do espírito. Que fomos criados
simples e ignorantes enquanto princípio inteligente, destinados à perfeição, mas sem nenhuma imposição, para que nós pudéssemos experienciar as nossas escolhas que gerariam experiências ajustadas ao bem e experiências desajustadas ao bem, até que mais moralizados pudéssemos gerar necessidades em nós, a necessidade do progresso. Essa é a história da humanidade. Quando nós começamos a ter necessidade do progresso, as nossas buscas começam a ser mais acertadas com as leis que regem a vida. E nessas ações, nós vamos experimentando consequências. Essa é a justiça divina, que as nossas consequências sejam por nós aceitas, ajustadas e reparadas. Esse é um caminho belíssimo, porque estando no mundo espiritual, nos conflitos e tormentos íntimos, nós estamos mostrando que estamos progredindo. Quanto mais os tormentos e conflitos aparecem, mais o impulso evolutivo acontece. Porque é nesse momento de sensibilidade e dor que a espiritualidade encontra em nós condições de um planejamento reencarnatório mais robusto, permeado de situações convidativas a nós refazermos os nossos atos inconsequentes. Só que essas situações estimuladoras e convidativas, elas requerem de nós muitos sacrifícios. E por não estarmos acostumados até então em sacrifícios e renúncias, convencionamos chamar que isso seja sofrimento. Mas evoluídos, não chamaremos mais isso de sofrimentos. Chamaremos de oportunidades redentoras, quais os primeiros cristãos e os grandes missionários de Jesus na Terra, que apesar das vicissitudes, das tempestades íntimas que sofreram, das reencarnações com términos muitas vezes muito sofridos, eram espíritos felizes, porque sentiam a oportunidade bendita de refazer o que não estava bom. Um exemplo bem simples: quando nós já estamos algo despertados para o bem e magoamos alguém, há um desassossego em nós, até as raias de um sofrimento. Enquanto a gente não repara o mal que fizemos, que já dói em nós, nós não nos aliviamos. É bem simples. E é por isso que essa aparente desigualdade, ela revela não somente o momento evolutivo que nós estamos atravessando, mas revela o tempo de cada um. Por isso que nós vamos ver no planeta Terra espíritos em faixas evolutivas diferentes. Essa diversidade enriquecedora, né, que nós somos convidados a viver na diversidade, é que nos engrandece. Porque se o mundo fosse absolutamente igual, que tudo fosse homogêneo, nós não teríamos nenhum nível de progresso, porque estaríamos na estagnação absoluta. Então, quando a gente questiona por que uns sofrem mais que os outros, né? Primeiro, que aquilo é uma oportunidade. Segundo, que é um ajuste com a lei de Deus para que ele redima os tormentos que o enlouquecem. Se não fosse as provas que nós precisamos passar, estaríamos enlouquecidos, atormentados pelas nossas culpas. Então, a misericórdia divina, percebendo que já está no momento de saneamento de culpas, nos coloca em situações para que a gente possa construir de novo aquilo que nós desconstruímos. Kardec, no Céu e Inferno, diz assim: todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal
ou seja, enquanto encarnados, são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. O nosso planejamento reencarnatório ele não consta só de ajustes. A grande maioria de nós trazemos ajustes, que significa um quadro de memória que eu vim resolver nessa encarnação. E quando eu mudo a minha personalidade para realmente atender a essa necessidade, eu limpo, renovo o meu quadro de memória. Mas nós não viemos só para a renovação de quadros de memória através de reajustes. Nós viemos também para o progresso dos nossos talentos, para a ampliação das nossas habilidades. E isto é maravilhoso nós sentirmos, porque muitos de nós não percebemos a grandiosidade do bem que recebemos para o progresso. E ficamos fixados nas nossas pequenezas, naquilo que ainda convencionamos chamar sofrimento. Do que eu sofro? Vamos perceber a natureza do sofrimento. Pela natureza do sofrimento, das vicissitudes que experimentaram na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Muitas pessoas têm nos chegado e perguntado assim: mas como que eu vou fazer para saber o que é que eu vim reparar? E se a gente diz, olha, perceba as suas más tendências, a pessoa fala, mas como assim? Perceba as suas más paixões. A pessoa diz, não consigo compreender isso. E nós diríamos, né? Porque esse espírito nunca olhou para si. Ele está preso nos sintomas. E nesse momento da nossa existência na Terra, nós precisamos olhar para nós, com o olhar da verdade. Do contrário, nós caminharemos em tropeço, tropeço, tropeço. Esse é um bloco de espíritos. Outro bloco de espíritos, que somos nós, dizemos assim, mas eu estou trabalhando isso comigo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Será? Isso não é possível, estar trabalhando consigo neste processo de acomodação das mudanças. Porque o espírito que está com a consciência acordada, ele faz esse movimento muito intenso, como todos os cristãos na história da humanidade que despertaram. Então, se eu afirmo uma vicissitude, uma má tendência 5 anos atrás e ainda hoje estou com ela, significa que eu não fiz o movimento nenhum para renovar esse quadro de memória que eu trouxe. Ou para expressar e expandir o progresso moral. Então, nós temos 2 linhas de frente, o ajuste e o progresso. O progresso moral se faz na multiplicação dos talentos, na expressão das nossas habilidades, dos nossos valores, na forma de sentimentos. Então, por isso que Kardec diz, né, o espírito é assim sempre o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para o bem. Olha que maravilha a flexibilidade da justiça divina, porque ela não é uma imposição. Ela é uma oportunidade. Então eu posso prolongar meus sofrimentos pelo endurecimento, mas eu posso abrandá-los, atenuá-los, abreviá-los ou até superá-los. Depende da vontade do espírito. No que é que ele está injetando força, no que é que ele põe sentido na sua vida
porque isso faz toda a diferença. O painel das aflições, e depois nós vamos ver isso um outro dia, ele tanto é um painel dos aflitos encrudecidos no mal, que não vão progredir com as suas aflições e, portanto, não serão bem-aventurados, e aqueles que já estão despertados para o bem, que se afligem para que não percam tempo, para que aproveitem as oportunidades, para que resolvam os sentimentos, para que haja progresso. Isso gera uma desacomodação benéfica chamada aflições terrenas, porque elas vêm para nos desacomodar quando já estamos prontos para nos ajustar, que é diferente dos tormentos dos aflitos endurecidos, como diz Kardec, dos aflitos encrudecidos. Estes não serão os bem-aventurados. Por isso que a gente diz, nem todos os que sofrem são bem-aventurados, porque sofrer por sofrer não nos leva a lugar nenhum. Agora, isso que chamamos de aflição é uma desacomodação, mostrando que o homem velho está ficando para trás e o homem novo está surgindo em mim. É esse o momento especial que nós estamos passando na humanidade. Esse item do Evangelho merece muita reflexão da nossa parte, porque ele vai falar da vida futura. E esse é um tema que, quando a humanidade demora o pensamento para reflexões profundas, há grande chance de nós avançarmos, porque por muito tempo era conveniente para o homem e não para o espírito, era conveniente que nós pensássemos que tudo acabaria aqui, porque aí nós não precisaríamos pensar nas consequências dos nossos atos. Então, muito tempo na nossa vida como espírito foi conveniente, e ainda é, para a grande maioria da humanidade, pensar que além dessa vida nada há. E quando Jesus esteve entre nós, ele disse algo tão espetacular que disse assim: eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. E nós já sabemos pela doutrina espírita que por muito tempo o espírito não vive, apenas existe. Nós já sabemos disso. E quando o Evangelho traz para nós a vida futura, não há vida futura para quem só existe. Há existência futura, né? Então, todos nós teremos futuras existências ou existências futuras, porque vai ser necessário reencarnar, queiramos ou não, porque isso ainda faz parte da lei para nós. Então, mas não é da existência futura que o Evangelho está trazendo para nós. O Evangelho está dizendo da vida futura. E nós precisamos começar a refletir se vamos ter vida futura. E o que seria essa vida futura, considerando que Jesus disse para nós? Que ele vinha para que nós tivéssemos vida. Porque a vida do Espírito é a construção dos seus valores. Essa é a vida do Espírito. Fora da construção dos seus valores e da sua experiência, não é vida para o Espírito, é apenas existência. Então hoje nós vamos vendo, nesse exato momento em que nos encontramos na humanidade, quantas pessoas nesse momento estão se despedindo, por exemplo, da existência,
com uma conta num banco qualquer de 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, 1 bilhão e aí vai. Imagine para esse espírito em que ele está sabendo que ele está partindo e o que ele poderia ter feito de bem para a humanidade com aquilo que ele deixa, sem mais poder acessar. Nós estamos falando apenas da condição financeira. Imagina nesse momento alguém dizer, olha, daqui meia hora você vai partir e vai deixar no banco, vamos falar um valor assim, mediano, 10 milhões. Quanta gente, quantas pessoas poderíamos ter socorrido com esse valor? Quanto bem para a humanidade? Obviamente que a gente não faz bem só com dinheiro, de maneira nenhuma. Aliás, com dinheiro é o que a gente faz talvez menos bem, né? Porque o bem maior é o que a gente dá de nós mesmos. Mas nós estamos dizendo sobre um outro aspecto. Porque os recursos que o Pai nos confere e que nós adquirimos pela nossa inteligência, é muito importante que esteja à disposição do avanço da nossa família. E a nossa família é a humanidade. Os nossos recursos, todos indistintamente, deveria estar em favor da nossa família chamada humanidade. E aí a gente chega àquele momento que não dá mais para voltar. E muitas vezes vamos chegar ao mundo espiritual com muita fome, fome física, com sede, com frio. E a fome que a gente não aplacou a fome do outro, o frio que a gente não aplacou o frio do outro, e assim sucessivamente, né? Vamos chegar às vezes escuros e na escuridão, por não termos promovido luz aos outros. Então nós estamos nesse momento precisando de extrema reflexão, porque nós não estamos de maneira nenhuma incentivando ou motivando que as pessoas saiam por aí distribuindo seus bens de maneira equivocada, para aliviar a consciência, de maneira nenhuma. Mesmo porque, para que nós possamos distribuir os nossos bens, isso exige muito trabalho de nós, porque temos que acompanhar, temos que auxiliar, temos que estar juntos. É um processo. Então, a importância desse momento de refletirmos que aflição, que tipo de aflição um espírito sente na hora do desencarne. Certamente é daquilo que ele deixou de fazer e poderia ter feito. Certamente é isso. Então, nós estamos vivendo um tempo de rever a nossa vida, de pensar na vida futura. Ou seja, em cada movimento que nós formos realizar e que, portanto, vai trazer para nós um movimento espiritual, ele precisa ser pautado nos valores de vida eterna. É assim que vamos efetivamente viver. Então, quando eu me lembro de um dos livros do Chico, eu penso que é Ave Cristo, ou Há 2000 anos, não estou certa de qual livro, em que alguns espíritos estavam caminhando para serem massacrados devorados pelos leões, e um dos cristãos diz que olhou, para tudo,
e viu aquela magnitude, entre aspas, de Roma e disse, olhando para aquilo tudo, se aqueles que são corrompidos pelas leis, que não acreditam em Deus, que vivem de maneira contrária ao bem, vivem nesse esplendor, imagine o que está reservado aos espíritos que amam a Deus, que são fiéis aos seus desígnios na Terra. Então é exatamente isso. Muitos de nós estamos em profunda aflição porque estamos contentes com tudo aquilo que é passageiro. Estamos satisfeitos com tudo aquilo que não tem significado para o espírito. E isso traz para o espírito, se não for agora, será em breve tempo, profundas aflições. Aflições que não são bem-aventuradas. Então nós estamos nesse momento da nossa vida buscando refletir como vai ser o nosso viver conforme vamos tomando consciência profunda desse Evangelho de Jesus em nossas vidas. E Emmanuel tem um texto que eu gostaria de ler, só uma frase, chamada Aceitação, do livro Inspiração. Ele diz assim: aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de soluções de qualquer problema que porventura te aflinja. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Então, diante de uma aflição, e sim a aflição do bem-aventurado, nós termos uma profunda aceitação por aqueles momentos que nós estamos vivendo, que chamamos de desafio, e fazermos daquelas horas, daqueles momentos, uma construção no bem verdadeiro, para nós e para os outros, aproveitar aquele desafio e testemunhar tudo aquilo que nós já tomamos como verdade, vai construindo em nós esses valores que nós temos falado e vai possibilitar que tenhamos vida futura. Então vamos perguntar para nós. Hoje, vamos perguntar, hoje, estamos seguros que teremos vida futura? Ou simples existências futuras? Porque o espírito que está partindo hoje nessa condição, que tinha amor dentro de si, mas não entregou para ninguém, que tinha recurso disponível para tornar o ambiente onde ele vivia extremamente melhor e não usou desse recurso. O espírito que está partindo e que
não deixou marcas felizes e luminosas nos corações daqueles que conviveu, certamente terá existência futura. Mas vida é outra coisa. Porque o que é a vida? Então vamos pensar agora assim, aquele que fez diferente, aquele que se entregou para o próximo, aquele que construiu um ambiente melhor onde ele estava, aquele que escreveu com as letras do amor no coração daqueles que estiveram com ele, aquele que pacificou na hora da confusão, aquele que compreendeu, aquele que não pensou apenas em si mesmo, que não ficou aprisionado na sua própria dor. Esse espírito que venceu a si mesmo, ele sai da existência e já penetra na vida. Porque para esse espírito, tanto faz ele estar num corpo A ou B, para esse espírito, tanto faz ele estar na posição X ou Y, para esse espírito, tanto faz aonde ele vai nascer. Por quê? Porque já adquirindo esses valores, ele vive todo o tempo. Ele vive. Ele se manifesta. Não depende, o seu equilíbrio não depende de uma extraordinária parafernália numa reencarnação para ele se manter razoavelmente equilibrado. Então nós vamos ver alguns espíritos que a gente olha e fala assim, não, está razoável. Ele está razoavelmente equilibrado. Porque ele tem uma casa, porque ele tem um carro, porque ele tem um emprego, porque ele tem uma família, porque ele tem isso, porque ele tem. Mas tira uma coisinha, acabou, né? Às vezes não volta mais ao equilíbrio. Então precisa de toda aquela parafernália para se manter. E às vezes a bondade divina vai deixar mesmo aquele espírito, ele não vai perder o emprego, ele não vai perder a casa, ele não vai perder ninguém, nenhum parente muito próximo, ele não vai, né? Ele vai ficar com toda aquela parafernália, porque não tem vida psíquica suficiente para suportar. Então esse é o movimento que nós temos que pensar. E confiar na bondade de Deus por nós. Vamos fazer a prece. Nesse momento tão especial das nossas vidas, em que te buscamos, Senhor, rogamos que os bons espíritos que nos acompanham nesta hora possam nos proporcionar o passe espiritual. Que nesse instante a nossa água possa ser fluidificada, que nós estejamos concentrados na prece, que estejamos nesta hora, Senhor, te buscando no silêncio da nossa alma e encontrando com o seu olhar doce e misericordioso a nos convidar a seguir os teus passos. Derrama sobre nós nesta hora, Senhor, suas vibrações amorosas.
infunde em nossos espíritos o desejo mais profundo de amar todos aqueles que nos cercam, para que estas vibrações amorosas possam colaborar na restauração da nossa saúde. Lembramos nesse momento dos espíritos significativos que queremos emanar os nossos melhores sentimentos e vibrando amor e paz, vamos mergulhando nosso corpo físico e perispirítico na própria luz, que somadas luzes desses irmãos que nos cercam, hão de trazer para nós saúde, bom ânimo e bem-estar. Nesta hora, Senhor, queremos igualmente rogar por aqueles espíritos que se encontram necessitados do seu amor, para que eles, como nós mesmos, possam receber o que recebemos nesta hora. Que seus corpos físico e espiritual possa nesse instante receber toda a luz, revigorando, para que em breve tempo estejam de volta ao trabalho, às atividades cotidianas e à presença daqueles que nos amam. Protege, Jesus, o nosso país, todos os brasileiros. Infunde, Mestre, nos homens públicos do nosso país o desejo de servir em seu nome, para que possam despertar para os seus compromissos luminosos com a pátria do Evangelho, contribuindo para o bem geral desta nação, Senhor. E nós outros possamos igualmente cooperar, aonde quer que nos encontremos, com o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.